Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia e para todo mundo que nos ouve e que também assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera, o assunto é a reação do Planalto, a reação do governo à pesquisa da Quest, que mostra que a avaliação negativa do presidente Lula supera a avaliação positiva. Exato. Ontem eu conversei com algumas pessoas dos ministérios, do Palácio, também petistas, que mostravam que não havia muita surpresa com esse resultado. Sardenberg, ele era em alguma medida aguardado em razão aí das recentes notícias envolvendo PIX, toda a dificuldade que foi esclarecer o mal-entendido de que o PIX não iria ser taxado, etc. E depois, em razão também da crise com a alta dos alimentos, que acabou se mostrando na pesquisa, as pessoas demonstraram preocupação com essa questão da inflação de alimentos. Então, ela foi recebida com uma certa naturalidade, por assim dizer. Mas o que mais me chamou a atenção foi a ausência de um arsenal de medidas, de ações ou de postura do presidente e dos ministros para tentar virar o jogo, para tentar reagir. Pelo contrário, quando se fala no que está aí no horizonte, do que o governo está pensando, ou é mais do mesmo, e o mais do mesmo que já não se mostrou muito eficiente nessa gestão, que pode ter sido eficiente lá na primeira gestão, nos primeiros 2 mandatos do Lula, até 2010, mas que nesta década, né, porque se passou mais de uma década do Lula fora do governo, já não parece surtir o mesmo encantamento que surtiam antes, como a tal da história de entregas do PAC, a reformulação do Mais Médicos, que ainda também nem saiu do papel, Minha Casa Minha Vida, então os programas com os nomes do passado, mas que não exercem o mesmo fascínio no presente. E essa ideia de se controlar preços de alimentos, ou tentar fazer baixar o preço do alimento por meio de medidas que são insuficientes, essa questão dos cartões aí de alimentação, vales alimentação, ela é muito restrita. Quem é que se utiliza desse meio, quem é que tem carteira assinada e tem cartão de alimentação? Uma parcela cada vez menor da população, dos trabalhadores e da base eleitoral do próprio Lula. A demonstração começa a aparecer de preocupação, né? Por exemplo, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que é petista, deu uma entrevista para Renata Agostini em que ela diz que o Lula não tem garantia de que vai vencer no Nordeste de novo, como o PT vem vencendo as seguidas eleições, que isso não está dado, que houve um avanço da direita nas últimas eleições lá e que é preciso intensificar a presença lá. Mas quando você pergunta de que forma, é isso, vem medidas velhas, o PAC, entregar obra, etc., não parece que seja por aí. E quando você pensa no que o governo está pensando para remobilizar a sua base social, eu ouvi, e os nossos colegas do Globo ouviram também, porque tem uma reportagem lá, essa ideia de levar a presidente do PT, atual Gleisi Hoffmann, para o Palácio do Planalto. E a ela caberia essa ideia, essa questão e essa tarefa de mobilizar a base social do Lula. Acontece que a gente conhece o temperamento da Gleisi, ela é uma defensora ardorosa do Lula, ali, com unhas e dentes, mas ela também compra muita briga para dentro. E a briga que ela escolheu comprar nesse início de gestão foi justamente com a condução da política econômica. Então, você levar para dentro do Palácio mais uma pessoa, porque já existe uma com esse perfil, que é justamente o titular da Casa Civil, Rui Costa, que vai antagonizar com o Fernando Haddad e ficar fazendo disputa dos rumos da política econômica a essa altura do campeonato, parece uma jogada bastante arriscada. É verdade. Bom, e o Sidônio? Sidônio joga nessa mesma liga aí, ele é aliado do Rui Costa,
Eles fizeram algumas campanhas do PT da Bahia juntos, eles vêm desse mesmo braço aí do PT, e essa ideia de o Sidônio Costa e o Jacques Wagner centralizarem muitas das decisões de comunicação e mesmo das decisões administrativas do governo e comandarem como isso vai ser divulgado, até aqui não se mostrou muito exitosa e até aqui se deu, nas vezes em que houve disputa, em detrimento da posição do Haddad. Nas duas vezes houve o Haddad de um lado e o Sidônio de outro, ou o Rui Costa de outro. Então, você vai criando uma situação de desequilíbrio no coração do governo que eu não vejo como possa ajudar em qualquer medida o Lula. A crise do Lula atual é qual? É tentar estabelecer a confiança com os agentes econômicos, de um lado, e isso se dá, de alguma maneira, fazendo com que prevaleça o ajuste fiscal e que ele seja cumprido, e, de outro, essa mobilização com as bases sociais não parece ser com as fórmulas do passado, e sim entendendo que o trabalho mudou, que o mundo do trabalho teve uma revolução, deixando de ser tão analógico e sendo mais digital. Então, são disputas em outros campos em que o PT não tem muito domínio, não tem muita expertise e que não é com os nomes que estão sendo cogitados que se vai chegar a esse domínio. A Gleice Hoffmann não é alguém com esse perfil de agregar. Ela é uma pessoa que sempre tenta puxar o Lula para a esquerda, para aquelas bases que ele já tem em alguma medida e não ampliar o apoio do presidente para os outros polos, os outros campos, os outros setores da sociedade com os quais ele precisa voltar a falar. Exatamente. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês e até mais tarde no Ponto Final. Até mais tarde, Vera.